família, chegamos no nosso segundo encontro, nossa segunda aula do webinário As Emoções em Psicoterapia. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso primeiro encontro e hoje nós temos uma outra temática para conversar sobre as emoções. E que temática é essa que nós vamos conversar hoje? Acredito que você já tenha passado por essa situação, que é aquele paciente que fala pouquinho. Ah, não sei. Ah, não, talvez. Ou só me senti triste, ou só aquele paciente mais evitativo, que evita entrar em contato com as experiências que ele tem, em sessão e fora de sessão também. E lembrem-se que essa evitação ela vai acontecer justamente pelas crenças que eu tenho sobre as emoções, por tudo aquilo que a gente conversou na nossa aula 1, né? Por toda aquela carga cultural que a gente tem das crenças da cultura, da família e das experiências que a gente desenvolveu na nossa vida sobre as emoções. Então aqui, qual que é o tema da aula 2? Quando o paciente não acessa a evitação experiencial e o trabalho do psicoterapeuta. Por que eu coloquei o trabalho do psicoterapeuta? Que muitas vezes o terapeuta ele se sente incompetente por não conseguir trabalhar com o paciente. Se sente frustrado, incapaz de não conseguir, às vezes, acessar o paciente ou conseguir fazer o fluxo dos atendimentos acompanharem o fluxo do terapeuta. Porque o que acontece? Quanto mais evitativo o paciente o ritmo de trabalho será talvez um pouco mais devagar, né? E isso não tem a ver com a sua competência, isso tem a ver com a sua capacidade de perceber esse processo evitativo do paciente. Claro que temos muitas outras demandas que entram nesse relacionamento e nesse ritmo terapêutico, né? Então aqui estou fazendo um recorte para vocês em relação à evitação experiencial do paciente. Então, primeiro, vamos pensar nesse primeiro conceito aqui importantíssimo, que é a tal da ilusão do controle. Porque evitar é um tipo de controle que eu desejo ter sobre o mundo emocional. Então, a nossa mente, ela é fundamentada no que? Em tentar controlar. A nossa mente, ela quer organizar as coisas, ela quer nomear as coisas, ela quer deixar tudo arrumadinho. Para quê? Pelo nosso senso de sobrevivência. Como falei na nossa aula anterior, nosso equipamento é para sobreviver, certo? Então, a nossa mente a todo momento ela está tentando nomear e organizar. Tanto em qualquer coisa que vocês vejam, qualquer coisa que um ser humano estranhe, ele vai tentar olhar aquilo e nomear, ele vai tentar explicar o que está acontecendo. Esse é nosso fluxo mental e está tudo certo. Agora, o problema acontece quando eu não consigo, eu tento controlar aquilo que não é possível controlar. E aqui a gente entra no plano das emoções e dos pensamentos. Porque a gente consegue sim controlar o quê? Eu consigo aqui mudar esse meu cenário. E falar nisso, ia mudar minha luz e não mudei, né? Para esse webinário. Vamos mudar a luz aqui. Ok, olha só. Não, deixa eu deixar uma luzinha mais... Tava verde, eu vou colocar uma luz... Vou deixar essa cor aqui. Essa aqui ficou mais forte, parece. Né? Espero que fique boa no vídeo. Então, olha só, eu consigo mudar o ambiente. Certo? Tá tudo certo. Controlei minha luz aqui. Mas eu não vou conseguir controlar o mundo interno, principalmente em relação às emoções e aos pensamentos. Não adianta eu tentar controlar, estou triste, não posso sentir tristeza, não posso me sentir com raiva, não posso sentir aquilo, porque eu não vou conseguir. Né? E é isso muito que os pacientes chegam até a gente, com essa demanda de controlar aquelas emoções, de controlar aqueles sentimentos, de controlar o pensamento. Né? Então, essa é uma aprendizagem que vem cultural, que vem da nossa família. Né? Agora a gente precisa observar nesse paciente até que ponto e que formas de controle que esse paciente tenta ter em relação às emoções dele. E como que essas formas de controle do paciente, pensem em alguns que vocês têm, como que essa forma de controle pode estar
é relacionada com as demandas que o paciente traz para a terapia. E aqui, esse é um material que eu vou deixar para vocês, que é um material que ele ajuda muito a gente a conhecer esse funcionamento do paciente. Então, eu sugiro que vocês imprimam esse questionário, inclusive imprimam e entreguem nas primeiras sessões, que aqui vocês já vão conhecer um pouquinho de como que é a relação do paciente com as emoções que ele tem. Então, esse questionário ele vai estar disponível para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Também vou ver se eu consigo deixar aqui embaixo para vocês, mas se eu não conseguir pôr aqui embaixo, é só ir no Telegram que ele estará lá prontinho para vocês baixarem e usarem o quanto vocês quiserem. Que, por exemplo, eu vou pegar aqui algumas questões, né? Ó, a ansiedade é ruim. Essa é uma crença que o paciente pode ter. Então, se ele marca A, é a ideia que ele vai ter da ansiedade. O que é a ideia B? Vocês vão ver que sempre a ideia A é a crença mais inflexível em relação à emoção. E o B é uma crença mais flexível em relação àquela emoção. Então, o nosso trabalho, inclusive, é com o paciente passar ele do A para o B, né? Esse é o processo de terapia do paciente. Então, qual que é o B? A ansiedade não é boa nem ruim, é só um sentimento desagradável. Então, aqui vejo que quando o paciente responde isso e vocês entregam para ele, ele leva para casa, quando o paciente traz, conversar sobre esse questionário já é uma oportunidade fantástica de vocês começarem o trabalho interventivo, né, e de psicoeducação com o paciente. Então, se o paciente tem essa resposta, vocês já podem começar a conversar sobre por que a ansiedade é ruim. Mas se ela é ruim, mas será que ela tem alguma função na tua vida? Né? Será que a ansiedade não é só uma emoção desagradável? E assim vocês podem descer com todas essas questões. Não vou ler todas elas aqui, né? Até para nossa aula não ficar muito pesada. Mas aqui vocês vão ter uma ideia e um panorama interessantíssimo dos sistemas de evitação e de tentativas de controle que o paciente tenha com as emoções. Então, por exemplo, aqui tem uma crença, ó, vou me sentir feliz e saudável se melhorar a minha capacidade de evitar, reduzir ou me livrar dos pensamentos e sentimentos negativos. Então vejam, olha só a dimensão dessa crença. Para eu ser feliz, eu tenho que evitar os sentimentos negativos. E isso é algo que o paciente não vai conseguir fazer, porque a nossa vida ela envolve emoções agradáveis e envolve também emoções desagradáveis. Eu acabei de ver aqui um erro ali que eu vou ter que arrumar antes de deixar para vocês, né? Aprendendo a viver bem e com eles, certo? Lá no material isso aqui vai estar arrumadinho para vocês, certo, pessoal? Então aqui é só vocês então baixarem esse material e entregarem para o paciente e usar esse material para conversar com o paciente e avaliar como que esse paciente se relaciona com as emoções e como que esse paciente se relaciona com os pensamentos dele, identificar as estratégias de controle e de evitação, a partir disso fazer o trabalho de psicoeducação e identificar como que esses mecanismos de evitação influenciam nas queixas que o paciente tem e que ele trouxe na terapia para vocês. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. Então eu posso ter um paciente que coloca assim, eu não posso sentir, eu não posso ficar olhando para minha tristeza ou olhando para porque eu não gosto, para as emoções desagradáveis. Então esse é um processo que eu faço com as minhas emoções desagradáveis. E aí o que acontece? Esse paciente, por exemplo, ele pode entrar na ideia de que ele precisa trabalhar. Ele tem que estar trabalhando, fazendo coisas pelos outros. E nesse processo de trabalhar para evitar, para fugir da tristeza, para fugir das emoções desagradáveis, o paciente ele não se conecta mais com o que é importante para ele. E aí, veja bem, a evitação faz eu evitar geralmente uma gama muito grande, de um campo muito grande, muito importante para a gente na nossa vida. E aí o que vai acontecer? Esse paciente que eu estou até mencionando para vocês, ele já não sabe mais o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele já não sabe mais, inclusive, quem ele é.
né? Quais são os gostos que ele tem, o que é importante para ele na vida dele, com o que ele gosta de trabalhar, inclusive porque entrou em problemas com o trabalho, aquele trabalho já perdeu o sentido para ele, né? Então vejam que a fuga e a evitação faz a gente também deixar de ter contato com quem nós somos. No final desse questionário eu coloquei para vocês aqui também como corrigir ele. Então é o que eu falei para vocês. Ele não é uma pontuação que vai dar um diagnóstico para vocês. Não, esse é um questionário muito mais é um instrumento para mobilizar essa avaliação, para mobilizar a psicoeducação, para mobilizar esse conhecimento, né, com o paciente de vocês. Então, o que acontece com a evitação das emoções? Eu adoro esse desenho, né? Porque nesse desenho ele ilustra muitas das estratégias de evitação que nós temos. Então, o problema da evitação é que faz com que esse paciente ele tente evitar a emoção e controlar essa emoção desagradável, né? De uma forma que prejudica ele, né? E afasta ele de quem ele deseja ser. Então, aqui o paciente ele pode muitas vezes pelas estratégias de evitação, buscar o jogo, o uso de bebidas, né? Tentar compensar em outras coisas como comprar, como o excesso de trabalho, o excesso de distrações, né? Por não conseguir ficar em contato com essas emoções que são desagradáveis. E quais são as principais estratégias que o paciente pode usar, né, para controlar, né, para evitar essas emoções desagradáveis? Aí aqui a gente tem dois núcleos. A gente tem um primeiro núcleo que são as estratégias de fuga, né? O que são essas estratégias de fuga? Para evitar sentir emoções desagradáveis, eu posso evitar ir para alguns lugares, evitar me encontrar com pessoas. Então, por exemplo, algo bem comum no consultório, eu tenho vergonha de conversar, eu fico inibido de conversar com outras pessoas, então eu não aceito convites para sair, certo? Eu evito. A determinado lugar eu vou estar exposto, então eu não vou naquele lugar. Por quê? Porque eu quero fugir daquela sensação desagradável que aquelas pessoas ou que aquela situação me provoca. Então essas são as estratégias de fuga, né? E essa em específica de se esconder. Eu me escondo, certo? Para evitar. O que acontece? Isso a longo prazo faz o paciente sentir que, por exemplo, a dimensão social dele está longe daquilo que ele gostaria, né? Porque vai evitando aqui, vai evitando encontro ali, vai evitando uma pessoa aqui, e pode chegar a um ponto que isso afastou completamente o paciente daquela dimensão de vida, dessa vida mais social. Outra estratégia que os pacientes podem usar também para evitar, né? Para evitar sentir as emoções desagradáveis é a distração. Então, eu fico tentando achar coisas para me distrair, para não entrar em contato, por exemplo, né? Eu tenho um paciente que eu atendo que para ele é muito desagradável o tédio. Então ele tenta fugir do tédio. Então o que esse paciente faz? Se ele começa a fazer um trabalho chato, né? Por um acaso ele tem um trabalho chato, né? Ele tem um trabalho que tem uma parte que é super burocrática. Então para fugir do tédio, ele sai, ele vai para o Instagram, ele vai jogar, ele vai fumar maconha, ele vai fazer outras coisas. Para quê? Para fugir do tédio, né? Para se distrair, fazer outra coisa e evitar aquele tédio. Então, a distração, ela uma estratégia, né, que se usada com frequência. Você vê, qualquer estratégia, a gente usa essas estratégias no nosso dia a dia. Não há um problema, né, em usar elas ocasionalmente, né, ou usar elas de uma forma que não faça com que a gente se afaste dos nossos valores. Né? Então aqui o problema é quando essa distração ela acontece por uma evitação, por uma fuga, por achar aquilo extremamente desagradável, e com isso eu não consigo mais, por exemplo, ser um profissional que eu gostaria de ser. Outra forma também, né, dessas estratégias de fuga é o desligar, o entorpecer. Então aqui eu tenho, por exemplo, muitos pacientes que usam muito remédio para dormir, né, para desligar, que chegam em casa e para tentar fugir daquela angústia do trabalho, da ansiedade, das preocupações, inclusive, né, por causa do cenário hoje, quando eu gravo
esse webinário à época do Covid, né? De fugir das preocupações de futuro, então eu bebo, eu vou tentando entorpecer, eu vou tentando me desligar dessas emoções desagradáveis. Além das estratégias de fuga, a gente tem as estratégias de luta. De luta para quê? De alguma forma também evitar sentir, né, uma gama dessas emoções. Então, a eliminação. O que é a eliminação? Se eu tenho algo, um pensamento, algo que me incomoda, eu tento empurrar isso lá para o fundo das minhas gavetas, né? Eu brinco que esses dias até escrevi um artigo sobre as gavetas, né? As nossas gavetas, os nossos conteúdos e o que a gente vai fazendo com essas gavetas. Uma forma disso é empurrar esse conteúdo, pegar esse sentimento e colocar lá no fundo para não acessar eles. Só que o que acontece aqui? Eu tenho um esforço imenso, né, para eliminar. Então aqui é uma estratégia de luta. Por que está no luta? Porque eu estou lutando para fugir disso, para colocar aquilo bem apertadinho. Existe um movimento forte para isso acontecer. A discussão também é uma estratégia de evitação, né? Eu entro num diálogo comigo do porquê. Você não pode ficar sentindo dessa forma, você não deve sentir isso. Olha só, não, você tem que fazer aquilo. Não, mas você tem que fazer aquilo. Então eu fico discutindo, né, para tentar me afastar dessa emoção. O gerenciamento, ele ficou errado aqui, ficou a frase anterior. Mas o que seria o gerenciamento? O gerenciamento eu tento organizar as emoções. É como se eu tenho as emoções e os pensamentos e eu preciso deixar tudo certinho. Isso tem que estar nessa medida, eu tenho que equilibrar com aquilo. Então eu entro num esforço, numa luta enorme para deixar toda a minha vida mental, incluindo as emoções e os pensamentos, tudo organizado. A outra estratégia de luta que o paciente pode ter também é a autointimidação. É que uma forma dele tentar, se ele está triste, por exemplo, para tentar sair desse estado de tristeza, o paciente começa: seu idiota, sai disso, não quero você se sentir assim, levanta daí essa bunda e sai, e vai fazer alguma coisa. Então a autointimidação também é uma estratégia de luta, mas veja que é para você não se sentir triste, é levanta e vai lutar. Né? E lembrem-se, né, do que eu falei para vocês, cada emoção tem uma função. Né? Então essas estratégias de luta, qual é o pressuposto delas? Eu vou me movimentar para tentar afastar uma emoção, só que todo esse movimento também faz com que eu me sinta muito mal. Então aqui eu fico presa, quase como uma armadilha chinesa, eu fico presa ou preso nessa situação. E todo esse mecanismo de evitação pode estar muito próximo de um outro sistema que o Robert Leahy definiu e que eu achei fantástica essa definição do Robert Leahy, porque eu vejo muito dos pacientes chegando com esse objetivo, né, ou com esse funcionamento, que é do perfeccionismo emocional. Né? O que é o perfeccionismo emocional? É quando o paciente ele acredita que a mente dele tem que ser sempre clara, límpida, pura e racional. O meu funcionamento mental ele tem que ser calmo, tranquilo e claro, certo? O pensamento também, o paciente que tem esse perfeccionismo emocional, ele também acha que se tem algum pensamento mais intrusivo, né? Se tem algum pensamento mais, ou alguma emoção mais intensa, quer dizer que tem algo sobre ele, que aquilo está dizendo e trazendo uma mensagem muito importante e que ele tem que ficar ruminando aquilo, né? E que ele tem que ficar toda hora preso naquilo, dando muita atenção para aquilo, certo? Outra característica do perfeccionismo emocional é que o paciente acredita que se ele não controlar a emoção e os pensamentos, aquilo pode destruir ele. Se eu entrar num estado de tristeza, eu nunca mais vou sair daquilo. Se eu entrar num fluxo de pensamentos mais derrotistas, quer dizer que eu nunca mais estarei preso naquilo no tempo e que aquele humor nunca mais vai sair de perto de mim. Então o perfeccionismo emocional, ele é como se colocasse assim, tem que estar tudo em perfeita ordem nos seus pensamentos e nas suas emoções. E eu tenho que ter um controle e um domínio total de tudo isso. O que é impossível, né, pelo nosso funcionamento de sobrevivência, pelo nosso fluxo mental, né, que é
imprevisível, ele é incontrolável, ele é intenso, né? E a gente tem que aprender a se relacionar com esse movimento, que não é organizadinho. E o principal problema do perfeccionismo emocional é achar que eu preciso estar sempre feliz, seguro e com clareza. E isso é um problema, porque a gente tem sentimentos conflitantes. A gente pode sentir pela mesma pessoa sentimentos ambíguos. Eu posso amar uma pessoa e posso não gostar de alguma coisa. Eu posso tomar uma decisão sentindo segurança por um lado e insegurança do outro, certo? Então, a vida tem uma ambivalência, os sentimentos têm ambivalências, né? E eles têm nuances diferentes. E o paciente que apresenta o perfeccionismo emocional, ele vai ficar muito atrapalhado com essas ambivalências. Ele vai achar que tem um problema muito sério com ele. E aí o nosso trabalho é realmente ensinar o paciente a trabalhar com esses imperfeições, né, dessas emoções, essas várias nuances que nós temos. E o principal, né, é o paciente entender que onde há emoção, há vida, né? E que as emoções têm fluxos, as emoções elas têm movimento, por isso a palavra emoção tem a ver com movimento. E o nosso próximo encontro vai trabalhar aí com o conceito de regulação emocional. A gente não vai falar em controle emocional, a gente não vai falar em algo de apertar, a gente vai falar em desenvolver certas habilidades para poder cultivar os nossos valores e sentir que a gente está construindo uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é pura DBT, certo? Então, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a regulação emocional. Lembre-se, deixa aqui embaixo os comentários, deixem aqui embaixo as dúvidas, que eu vou interagir o máximo que eu puder aqui com vocês. Tenham um ótimo dia, dependendo do horário que vocês vão assistir esse nosso webinário, tá? Tenham um ótimo dia e até o nosso terceiro encontro.